Estamos de volta, senhores, para falar de um tema muito importante, começando com a centralização e agora nós vamos para o fenômeno da descentralização. Lembrando aí que o fenômeno da descentralização nada mais é que a tomada de decisão pelos níveis mais inferiores da empresa, ou seja, eu não tenho mais aquele poder concentrado lá no topo, ou seja, o poder ele é dissipado pelas bases intermediária e até o nível operacional da minha empresa. Beleza? Continuando aí. Vamos falar um pouco do fenômeno da descentralização, né, de que algumas pessoas são encarregadas, lembrando que eu falei para vocês que tem a questão de você delegar, né, e aí é muito bom a gente falar do empowerment. O que é o empowerment, professor? O empowerment é o empoderamento que se dá a esses indivíduos. Obviamente, você só vai delegar as decisões de uma empresa quando você tem confiança nos funcionários. Por isso, mais especificamente, a descentralização funciona para empresas maiores, como média e grandes empresas. Por quê, professor? Porque essas empresas elas têm mais confiança nos seus funcionários. Às vezes, o processo seletivo que essas empresas fazem, eles são mais rigorosos. Com um processo seletivo mais rigoroso, eu tendo a selecionar pessoas mais bem treinadas, mais bem preparadas, ou seja, com as competências que eu preciso para assumir o cargo dentro da minha organização. Beleza? Continuando aí, sempre a tendência moderna é descentralizar. Eu gosto de falar que empresas, normalmente hoje, né, não precisa ser nem às vezes micro e pequena empresa, mas empresas um pouco maiores. A tendência delas é elas se descentralizarem, ou seja, dissipar a tomada de decisões. E, obviamente, os indivíduos eles se sentem mais motivados com a descentralização. Por que, professor, mais motivados? Geralmente, os indivíduos que estão mais na base, ou seja, nos níveis intermediários ou inferiores de uma organização, eles tendem a assumir responsabilidade e se colocarem numa posição mais importante na empresa. Porque ele começa a olhar, olha, o meu chefe, o meu patrão ou, né, os diretores da empresa estão confiando em mim, ou seja, estão me delegando algumas responsabilidades. Então o indivíduo ele se torna mais motivado pela sua participação cada vez maior na empresa e se sentindo cada vez mais pertencente, fazendo parte da empresa como se fosse até mesmo sua, beleza? E vamos lá, algumas vantagens. Os gerentes, eles vivem mais próximos, então eles vivenciam a situação do dia a dia, ou seja, já que eu deleguei a tomada de decisão para o meu gerente, por exemplo, nível operacional, ele está mais perto dos trabalhadores e ele está vendo o que está acontecendo naquele chão de fábrica, né, da minha empresa, ou seja, eu estou visualizando como aqueles funcionários estão operando, qual que é o problema, né, alguns gargalos que eu posso ter aí. Então, o que está acontecendo? Para você que não sabe o que é gargalo, eu falo na minha disciplina de logística, tem vídeos também quando eu falo sobre os gargalos dentro da logística. Então, é muito interessante você também procurar, né, no meu canal do YouTube, tem os vídeos lá, ok? Os altos escalões da empresa, eles se preocupam com decisões mais estratégicas, ou seja, de longo prazo. Por quê? Imagina vocês se lá no alto escalão da empresa se preocupasse com pequenas coisas que vão acontecendo ao longo de toda a hierarquia da organização. Eles ficam sem tempo para poder trabalhar, para poder ter um planejamento estratégico mais adequado, uma visão de longo prazo, porque os gerentes eles vão estar fazendo o quê? Só apagando incêndio, que é o que se fala no jargão popular. Ou seja, eles vão estar mexendo com pequenos problemas e não vão ter tempo de parar para planejar o futuro de uma organização. Continuando as vantagens, professor, por que tem muitas vantagens na descentralização? Lembrando, descentralização é um fenômeno mais atual, um fenômeno das empresas modernas, por isso que tende a ter mais mesmo vantagem da descentralização, beleza? Então vamos continuar aí. Na descentralização, outras vantagens também, além da motivação dos funcionários que eu já falei com vocês, seria que as decisões elas são comunicadas de maneira muito mais rápida.
Então, ao invés de você ter aquela tomada de decisão no topo e ela for passando aos poucos até chegar lá na base ou níveis inferiores, aqui na base ele já está perto do funcionário que ele precisa tomar decisão, já comunica ao funcionário e já se resolve de maneira muito mais célere e muito mais rápida, ok? Nas desvantagens da descentralização, perda da uniformidade, geralmente, né, tem-se uma decisão diferente. Vamos voltar ao exemplo da Coca-Cola. O setor de marketing da Coca-Cola na região centro-serrana não é o mesmo setor de marketing da grande São Paulo, então são decisões às vezes que não ficam muito uniformes, pode perder a identidade da empresa aí. As políticas, elas podem variar, né? Então às vezes o empregado ele não entende muito bem por que aqui na Grande Vitória ou na região serrana tem uma determinada decisão e na Grande São Paulo tem outra, né? Um marketing diferenciado. Às vezes o funcionário ele pode sentir que houve uma perda dessa uniformidade aí das decisões. E aí nós vamos para o planejamento. A etapa de planejamento é uma das mais importantes dentro de uma organização. Eu costumo falar que a primeira etapa é o nosso P lá do Pode Ser. O planejamento ele é o cerne, ele é a base das organizações. Lógico, é aquela ideia, uma empresa que não sabe aonde quer chegar, para ela qualquer caminho serve. Lembre sempre de Alice no País das Maravilhas, lá de Lewis Carroll, que é o que? Quando Alice pergunta o gato aonde vai dar aquele caminho, e o gato simplesmente pergunta, aonde você quer chegar? E Alice falou, tanto faz. Para quem não sabe, né, aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso para as organizações também. É muito legal essa analogia. No momento em que você precisa de organizar todas as áreas, departamento, funções para montar uma metodologia e atingir uma determinada meta final. Beleza? Continuando aí a nossa parte 2. Eu tenho um planejamento estratégico, tático e operacional. São 3 tipos de planejamento, dependendo da hierarquia da organização. O estratégico, acompanhe comigo, ele é mais da alta administração. Você tem aqui uma visão da empresa. E como que é essa visão da empresa, professor? Geralmente é uma visão mais de longo prazo, né? Os planos eles são um pouco mais genéricos. Como assim, professor, mais genéricos? Eles não são planos definidos na sua especificidade, são planos definidos ao longo do tempo, tem uma forte orientação externa e são objetivos um pouco mais gerais. Diferentemente do planejamento tático, que ele é mais o que, professor? Ele é mais de médio prazo. Você tem um planejamento tático aqui, mais de médio prazo, aonde você tem ações por departamentos, ou seja, as áreas. Aqui você tem área de marketing, gestão de pessoas, logística, produção, finanças, contabilidade. As áreas, então as decisões são tomadas pelas áreas. E, por fim, o planejamento operacional. O planejamento operacional, como que é, professor? O operacional, ele mais voltado ao planejamento de curto prazo. Ou seja, você tem um planejamento aqui um pouco diferente, onde você tem especificidades maiores, né? Ou seja, os resultados são muito mais específicos. Então, acompanhe comigo no gráfico aí os 3 tipos de planejamento que nós vamos destrinchar um pouco agora. O estratégico, como eu falei para vocês, ele tem um horizonte maior, um horizonte aí de longo prazo, ou seja, qual que é o objetivo aqui? É montar-se um planejamento para a empresa para daqui a 3, 5, até mesmo 10 anos, onde o horizonte de implementação desse planejamento ele é muito maior. Geralmente definido pela alta cúpula, são os gestores, CEOs, presidentes das empresas que vão estabelecer algumas diretrizes. Exemplo, professor, estabelecer um planejamento para daqui a 5, 10 anos ter uma distribuidora, ter uma fábrica, né, da Coca-Cola aqui na região serrana.
Planejamento tático é um planejamento já do nível intermediário, pelas áreas, de 1 a 3 anos ali, podendo se estender um pouco mais. Ou seja, como assim, professor? Voltando ao nosso exemplo da Coca-Cola, para instalar uma fábrica da Coca-Cola aqui na região serrana, eu preciso ter um planejamento logístico. O que eu tenho de problemas na região serrana? Eu vou conversar com alguns prefeitos, algumas autoridades aí, para a gente mudar a logística, para daqui a 3 anos mais ou menos, ou daqui a 2 anos, eu ter estradas que sejam transitáveis, né, e minimamente aí, viáveis de se fazer um transporte de carga sem ter muitos problemas com os caminhões. Então, a partir de um planejamento maior, eu tenho esse planejamento das áreas, da área, por exemplo, de logística. E um planejamento mais operacional. O planejamento operacional é da base da organização ali. E como seria a base da organização, professor? A base ali, eu faria um planejamento de 1 a 3 anos. Em muitas lojas hoje em dia, pessoal, né, em muitas empresas, esse planejamento aí de 1 a 3 anos, de curto prazo, às vezes ele até 1 ano, ele costuma ser até de alguns meses, até 3 meses, até o próximo mês. Por quê? Porque alguns setores, como setores de tecnologia, são mudanças muito rápidas. Então você precisa estabelecer um planejamento um pouco mais rápido, né? Planejamento para o Natal ali, ó, em 2, 3 meses você se organizar as suas vendas. Então, tome muito cuidado com isso daí. Voltando ao nosso exemplo da Coca-Cola, para ficar algo bem fechadinho para você aí, um planejamento de base de pirâmide. O que nós vamos fazer? Nós vamos fomentar a necessidade para aumentar, sei lá, de 70% a 90% o consumo de Coca-Cola, dos produtos da Coca-Cola na região. E aí você tem uma ideia de marketing, uma ideia de produção um pouco maior, logística também. Ou seja, você vai fomentar algo maior para realmente ser viável lá no planejamento estratégico de estabelecer uma fábrica na região serrana. Beleza? Vamos para a departamentalização, aqui eu só vou iniciar para depois nós falarmos de uma por uma. Né? Aqui a ideia é que cada área, né, ela vai ser departamentalizada. Ou seja, um departamento ele vai cuidar de um grupo de atividades semelhantes. Isso fica muito mais fácil para a gente estabelecer algumas diretrizes na empresa e fica muito mais viável para o cliente entender qual que é esse departamento. É de produtos e serviços, departamentalização geográfica, como que funciona por cliente, por produto. Segundo Gulick, aí a gente tem que homogeneidade, né, ela é possível quando trabalha com o mesmo processo, mesma clientela. Então é isso que nós vamos ver no nosso próximo conteúdo e vamos falar sobre os diversos tipos de departamentalização. Ok, senhores? Até o nosso próximo vídeo.